Então, vamos falar dos conceitos básicos da ecologia. A ecologia, primeiramente, é uma ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem, bem como a relação entre os organismos que vivem nesse ambiente, os animais, as plantas que vivem nesse ambiente. Vamos imaginar que a ecologia é uma grande festa, onde todo mundo é convidado, as plantas, as águas, os animais, o sol e até nós. Quando você convida todo mundo, você tem que estudar como eles se interagem nesse grupo. Por exemplo, o sol ajuda a grama a crescer, a largata come a grama, o passarinho come a largata. Se a grama sumir, logo a largata fica com fome e o passarinho também, porque tudo está conectado. Níveis de organização. Primeiramente, nós temos o indivíduo. Quando falamos do indivíduo, nós podemos pensar no cachorro. Um cachorro, um indivíduo. Quando temos a população, quando temos mais de um cachorro vivendo em um local, em um bairro, de uma cidade, temos então a população de determinado bairro. Quando você tem a população de cachorro desse bairro, a população de cachorro de outro bairro, você tem a comunidade. Pode ter também a comunidade pet, pois temos, além dos cachorros, temos os gatos. Então é a união de várias populações, temos as comunidades. E a interação entre essas comunidades, temos o ecossistema em que eles vivem. Quando falamos em ecossistema, devemos lembrar dos elementos físicos e químicos do ambiente, com disponibilidade de comida para esses animais, disponibilidade de sol para essas plantas. Também temos a biosfera. Quando falamos de biosfera, pensamos em todo o planeta, porque ele engloba toda a vida dentro da Terra. Os conceitos fundamentais que se deve ter na ecologia: os fatores bióticos, que são os organismos vivos, e os fatores abióticos, que são os componentes que mantêm os organismos vivos. Por exemplo, luz solar, temperatura, água, o solo, o pH, ventos. Então, cada fator abiótico desse colabora para que uma espécie de animal, uma espécie de planta sobressaia sobre outras. O habitat. O habitat é o endereço, o local físico específico onde a espécie vive e se desenvolve. Podemos citar o bovino. Ele tem um habitat onde tem gramíneas, porque eles precisam das gramíneas para se alimentar. Também podemos citar os pássaros, que têm habitats em locais que têm florestas, porque eles precisam se alimentar de plantas para sobreviverem e reproduzirem. E o nicho ecológico. O nicho ecológico é o papel que esse animal ele faz na natureza. Se ele é predador, se ele é predado. Por exemplo, a cobra é um predador. Então o nicho ecológico dela é de predador, não é de presa. E quando se estuda o nicho ecológico, você tem que estudar os hábitos alimentares, os horários da atividade, como esses animais, essas plantas se reproduzem e como interagem com outras espécies. O conceito básico é isso. Vamos evoluindo devagar.